Não, minha rapaziada, eu não tô maluco, tá? Porque, assim, é um discurso muito fácil de ser combatido, né? Porra, o Atlético nem terminou 2025, nem começou a Série B e você já quer pensar em 2026? E, cara, sim, sim, por N motivos. Primeiro de tudo, porque o Atlético acho que tem que ter essa organização sobre o seu futuro. Não adianta a gente só pensar no presente. Não adianta a gente só olhar para o presente e acreditar que os olhos do Atlético têm que estar aqui. Óbvio que tem que estar no presente. Mas planejar minimamente o futuro vai dar uma segurança para quando os percalços e as oscilações acontecerem. Talvez o Atlético esteja na segunda divisão exatamente por não ter essa perspectiva de futuro, por não ter essa perspectiva de tentar antecipar as nuances que uma temporada de um futebol pode proporcionar. Então, no final das contas, quando a gente fala em futuro, a gente fala em trazer uma herança dessa temporada tão maldita. Quando a gente fala em futuro, a gente fala de consolidar e afirmar jogadores para que a construção desse Atlético que começa em 2025 não precise ser totalmente refeita em 2026. E sabe você aí? Não, calma, rapaziada, não tô com uma arma, não. Tô com uma CAGeador só aqui que a coxa tá pegando. E sabe você aí? Sabe como você pode pensar no seu futuro? Indo lá no site da Bplay pra se divertir com a gente. Pô. Já foi lá, cara? Você já foi lá? Pô, não vai lá. Se inscreve no site da Bplay, se inscreve nas redes sociais da Bplay, me ajuda. Ajuda esse produtor de conteúdo que quer ter um patrocinador por anos e anos e anos e anos. Dá essa força pra gente, porque então precisa, então precisa. Deixa o like, daqui a pouco, deixa também um superchat aí na live, um valeu aqui embaixo, enfim, ajuda nós. É... E quando eu falo da gente pensar em 2026, existem vários pontos, tá? Como, por exemplo, eu acho que existem jogadores que, bem trabalhados, viram peças para 2026. E o Atlético pode até ter um esqueleto com alguns desses jogadores. Jogadores mais jovens. Jogadores que ainda estão nesse processo de evolução. Jogadores que, passando por um cenário de Série B, que é um cenário de uma baixa competitividade, podem se estabelecer ainda mais. Como é o caso do Mikael. O Mikael é um goleiro que, cara, tem um futuro brilhante. Para mim, o goleiro mais promissor que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Um goleiro que, eventualmente, daqui a pouco vai começar a frequentar as listas de seleção brasileira. E uma temporada na Série B é óbvio que não é o sonho do Mikael. Mas pode ser um momento para o Mikael se tornar um goleiro mais seguro, um goleiro mais maduro. Um goleiro mais pronto para lidar com tudo o que acontece numa partida de futebol. E voltar para a Série A ainda mais em alta do que quando saiu. O Mikael sai em alta na Série A. Mas ele pode voltar ainda mais. Aí você pensa no cenário defensivo, não vejo nenhum potencial jovem, pelo menos como titular. Mas vejo uma tentativa de manutenção do Esquivel a longo prazo, que é uma situação que me faz brilhar os olhos. Ah, mas Thiago, o Esquivel quase não ficou nessa temporada, vai ficar na próxima? Lembrando que o Esquivel tem contrato até 2028. E é o que eu falo pra vocês, é um lateral de nível de Série A. É um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Então, passar essa temporada com o Esquivel e começar 2026 planejando a equipe com o Esquivel é uma segurança absurda. É uma segurança muito grande. E óbvio, você tem, por exemplo, o Arthur Dias. Se o Atlético consegue fazer 2025 seu ano, que o Arthur vira uma peça importante do elenco, cara, o Atlético já ganhou pra caramba. 2025 pode ter uma falta de tempero, uma falta de molho, mas no final das contas, quando você tem a possibilidade de despontar jogadores, isso tem um valor muito grande. Acho que o Arthur e o Léo Derek, não dá para esquecer do Léo Derek, que também faz parte desse projeto defensivo do Atlético. Eles podem ser, assim, um dos grandes troféus do ano. Começar 2026 com esses dois nomes, pô, seria incrível. Aí a gente vai pro meio-campo. O meio-campo tem muita qualidade. Hoje o meio-campo do Atlético já é um dos meio-campos mais promissores do futebol brasileiro. E olha que a formação ideal nem entra em campo. Mas imagina o meio-campo com o Filipinho, João Cruz e o Bruno Zapé. Pô, seria incrível, cara. Seria incrível. Porque o Filipinho é esse camisa 5 de pegada, né? E assim, pode parecer que não, mas cada vez eu vejo mais o Filipinho
trabalhando melhor a bola. Cada vez eu vejo o Filipinho mais estimulado a jogar com a bola. Cada vez eu vejo o Filipinho mais pronto para ser esse cara que faz parte do jogo de construção. Isso para mim já tem um papel muito grande nessa formação do Filipinho como volante melhor. Ganhando duelos e se impondo fisicamente, ele sempre foi muito bom. Aí você tem o João. Mais um ano de maturação do João, porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o João, que tá acontecendo tudo muito rápido na vida do João, né? O João ele já se tornou uma peça que naturalmente pode ser titular do Atlético muito rápido. E o João ainda tá se formando. 2024 foi importante pro João se afirmar no grupo principal, mas no final das contas é um jogador que tem um teto ainda maior pra gente ver esse cara como um dos protagonistas dos próximos anos do Atlético. Flutuando entre esse jogo sem bola extremamente competitivo e esse jogo com bola extremamente criativo. Acho que o João precisa definir só a posição dele, para depois se tornar um jogador versátil. O Bruno Zapelli aí não tem o que falar. Assim, chover no molhado, mas é mais do que isso. É entender que a gente tá falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Ah, Thiago, a gente viu. Bruno Zapelli só cria menos chances hoje no futebol brasileiro do que Neymar, do que John Arias e do que Alan Patrick. É o quarto jogador que mais cria chances no futebol brasileiro. Esse protagonismo criativo que o Zapelli traz para a equipe é incrível. É incrível. Para mim, o Zapelli teria que ter um contrato vitalício no Atlético. Para mim, o Zapelli teria que ter um contrato de assim, até o final da carreira e depois trabalhar no clube. Se puder dar pro João Cruz também esse contrato, incrível. Aí na frente a gente também tem opções jovens, né? Pensando em 2026. Que é, por exemplo, o caso do Isaac. O Isaac é meu menino de ouro da temporada. Eu não canso de falar desse moleque. Porque eu acho que o Atlético precisava muito tempo de um personagem dessa dinâmica ofensiva de drible. Corajoso pra caramba. Não tem medo de absolutamente nada e de absolutamente ninguém. Chega a ser até um pouco inconsequente. Os sonhos que eu tive com o Reinaldo, com o Jajá, eu tô vendo o Isaac começar a realizar a ser esse cara. Muitos jogadores da base do Atlético prometeram ser e não foram. Então o Isaac é um jogador que o Atlético contrata exatamente para trabalhar a longo prazo. O Atlético não quer ter uma temporada de destaque do Isaac na Série B. O Atlético aposta no Isaac a longo prazo. Aí você tem outros jogadores, Tevez, Leozinho. Imagina se o Leozinho vira jogador de Série A. Ia ser um grande acerto do scout, mas um grande acerto do scout. Qualidade ele já demonstrou ter. Vamos ver competitividade. Vamos ver como o Tevez se encaixa. Sabe? Então, assim, a gente já falou de tantos jogadores jovens. E tem outra ala mais experiente. Aí eu vou ser mais sucinto. Mas imagina se o Atlético consegue fazer o Léo Pelé ser um zagueiro que falha menos do que falhou no Vasco, com a qualidade de saída de bola que ele tem. Imagina se o Atlético consegue consolidar a dupla de zaga com o Tobias Figueiredo. Porque o Tobias chegou com pompa no futebol brasileiro, zagueiro de Championship. Imagina se o Atlético só por uma Série A com uma zaga segura, uma zaga se entendendo, uma zaga entrosada. Ia ser incrível. Aí no meio campo, a possibilidade de você ter um Patrick, cara. Patrick tá começando discreto, mas é um jogador que eu acho que pode se afirmar. Um jogador que eu acho que ainda tem muita lenha para queimar. Vai muito bem nos duelos, quando precisa construir, tem noção de construção. Acho que pode ser um movimento muito interessante da carreira do Patrick, sair da ponta, voltar pro meio campo. Aí você tem o próprio Raul, que começa mal, mas acho que ainda tem como nos ajudar, o Juliano, o Velasco, cara. O Velasco até outro dia era um dos melhores jogadores do futebol colombiano. Um jogador que despertava interesse de Corinthians, futebol mexicano, clubes financeiramente que podem fazer grandes investimentos. Imagina, o Velasco consegue, voltar a ser aquele jogador do Deportivo Cali. Se o Velasco voltar a ser aquele jogador do Deportivo Cali, cara, é um top ponto, assim, do futebol brasileiro. Ele jogava muita bola. Criativo, arisco, ousado, agressivo. Então, assim, depende muito do trabalho do Barbieri, depende muito do que vai acontecer na temporada. Mas o Atlético montou um elenco que tem alguma projeção, que tem alguma capacidade de não ser um elenco só para 2025. O elenco do Atlético tem pontos fracos, tem nomes frágeis, tem nomes que a gente aposta só por apostar para compor o elenco desse atual momento. Mas bem trabalhado. Bem trabalhado. Não sei se esse elenco perde para
alguns elencos vencedores do clube, não. Forte abraço, tamo junto, é nóis.